Abra a Bíblia no livro de 1 Samuel, por favor, capítulo 4, versículo de número 12. Quando você achar, diz amém. Amém. Quem não achou, diz misericórdia. Está meio misericórdia, meio amém, né? Amém? Glória a Deus. Diz assim: então correu da batalha um homem de Benjamim, e chegou no mesmo dia a Siló, e trazia as vestes rotas e terra sobre a cabeça. E chegando ele, eis que Eli estava sentado numa cadeira, olhando para o caminho, porquanto seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Entrando, pois, aquele homem a anunciar isto na cidade, toda a cidade gritou. E Eli, ouvindo os gritos, disse: que alvoroço é esse? Então chegou aquele homem apressadamente e veio, anunciou a Eli. E Eli era da idade de 98 anos, estavam os seus olhos tão escurecidos que já não podiam ver. Aqui fala de doença. Havia uma doença sobre Eli já, sobre os teus olhos, estava ficando cego. 16. E disse aquele homem Eli: eu sou o que venho da batalha, porque eu fugi hoje da batalha. E disse ele: que coisa sucedeu, filho meu? Vamos parar um pouquinho, a gente continua. Eli, um homem sacerdote, Eli tem 2 filhos, Eli tem 2 filhos que se perdem nos caminhos, nos propósitos, na vida. Esse tempo era um tempo onde os filisteus tinham vencido a Israel. A gente sempre ouve falar que Israel vence os filisteus, mas essa batalha, filisteus vence Israel. A arca é roubada de Israel. A presença de Deus é roubada, representando a arca, né? Então acontece um abalo terrível em Israel. Acontece um abalo terrível porque Eli já estava descontente por causa dos seus filhos, e justamente os seus filhos estavam no meio dessa batalha. Este momento acontece algo, eu estava até anotando hoje algumas coisas, algumas curiosidades, muito interessante. A palavra, quando diz que a arca foi tomada, a palavra estava dizendo que a essência foi tomada, e por causa que a essência foi tomada, a batalha começa. Tudo o que estava acontecendo era por causa da arca. A arca foi tomada, a batalha acontece. Então, aquele texto que a gente leu, que Eli estava entremecido, não estava dizendo que ele estava tranquilo, estava dizendo que ele estava preocupado, sabendo que havia uma batalha, e a arca estava sendo saqueada, e ele sabia, como sacerdote, mesmo já de idade, mesmo desanimado com a vida, por causa de vendo seus filhos perdidos, ele sabia que aquilo era um mal que viria sobre a nação. Outra coisa que eu estava notando aqui, a questão da tristeza. Quando Eli fala sobre o coração dele, que o coração dele estava triste, essa tristeza não era algo comum, já era um espírito de tristeza, já era uma depressão que estava dominando o coração de Eli, de ver de quanta desgraça Israel estava passando. Continuando lendo, a partir do versículo agora de número 16, vamos ler de novo. E disse aquele homem Eli: eu sou o que venho da batalha, porque eu fugi hoje da batalha. E disse ele: que coisa sucedeu, filho meu? Então respondeu o que trazia as notícias e diz: Israel fugiu de diante dos filisteus, e houve também grande matança entre o povo, e além disso também teus 2 filhos, Ofni e Finéias, morreram, e a arca de Deus foi tomada. A arca de Deus representa a glória de Deus tomada, e além da glória de Deus ser tomada, e o espírito de tristeza, entra o espírito de angústia, entra o luto na vida de Eli, porque os filhos dele foram mortos na batalha. Vamos ler até o 22. E sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás ao lado da porta, e quebrou o pescoço e morreu, porquanto o homem era velho e pesado, e tinha ele julgado Israel 40 anos. Olha a questão, irmãos. A arca tomada, espírito de tristeza, espírito de angústia, de luto, e agora vem a morte. Olha quanta desgraça. Versículo 19. E estando a sua nora, a mulher de Finéias, grávida e próxima ao parto, ouvindo essas notícias de que a arca de Deus era tomada e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou e deu à luz, porque as dores lhe sobrevieram. Além da morte, além do problema, agora vem o nenê que nasce antes do tempo. E ao tempo em que ia morrendo, disseram as mulheres que estavam com ela: não temas, pois deste à luz a um filho.
porém, não respondeu e nem fez caso disso. Olha a destruição, tudo por causa que a arca estava sendo roubada. A presença de Deus estava sendo roubada de Israel. E versículo 21. E chamou o menino Icabô, algumas versões Icabode, dizendo: de Israel se foi a glória, porque a arca de Deus foi tomada, e por causa de seu sogro e de seu marido. E disse: de Israel a glória foi levada presa, pois foi tomada a arca de Deus. Senhor, através da tua palavra, nós queremos te pedir discernimento. Pedimos, Senhor, que através dessa história que é tão triste para o povo de Israel, o Senhor possa nos ensinar verdades poderosas para a nossa vida hoje. Que o teu Espírito venha, Senhor, nos ensinar, tua palavra seja revelada, e nós possamos sair daqui totalmente diferente como nós entramos. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Quantos creem, diz amém? Amém. Eu quero meditar sobre o tema: quando o vaso precisa ser quebrado. Irmãos, este é um momento onde o vaso é quebrado. Este é um momento onde as expectativas é frustrada, o ânimo vai embora, a alegria vai embora, tudo dá errado. Existem momentos na nossa vida que o vaso precisa ser quebrado, porque a coisa está tudo errado e nós precisamos fazer uma revisão da nossa vida. Anote isso, revisão de vida. Revisão, rever todos os valores. Israel, nesse momento que nós lemos, precisava literalmente revisar tudo, começar do zero, porque a coisa estava feia. O nenê fora de hora, o nenê com nome amaldiçoado, a mãe com problema, o sogro morto, o filho morto, o outro filho morto, Israel perde a arca, tudo se acaba. E todos os problemas muitas vezes acontecem e nós não sabemos tratar a consequência. E o que nós precisamos tratar não é a consequência a nível geral. Nós precisamos tratar a causa a nível geral e a nível específico. Porque quando tratamos a causa, as consequências vão mudar. A Bíblia diz que não existe maldição sem causa. Não diz lá que não existe maldição sem consequência. A consequência de uma vida tendo um nenê fora de hora, tendo um nome amaldiçoado, de um coração angustiado, um coração entristecido, era deixar que a glória de Deus fosse roubada. Eli foi um homem que já vinha em decadência espiritual. Eli foi um homem que já vinha em problemas crônicos, seus filhos abandonados, seus filhos faziam o que queria, as coisas estavam erradas, sua família destruída, ele estava com valores invertidos, desde a época de Ana. Lembra de Ana? Eu vejo que Eli foi um homem de Deus, sacerdote do altar, na época de Ana, uma mulher estéril que ora e Deus dá o filho, mas desde aquela época ele já era meio no bife, ele já andava na carne. Ele já tinha as inclinações da carne. E a Bíblia diz que aquele que se inclina às coisas da carne é carne. O que aquele homem fez quando Ana estava orando? Chamou ela de bêbada. Foi falar que ela estava embriagada e ela estava cheia do Espírito. Então era um homem sacerdote bipolar. Um bipolar maltratado se torna uma pessoa doente. Um doente maltratado se torna uma pessoa entristecida. Um entristecido maltratado se torna um cara angustiado. E a má notícia vai chegar sobre a vida dele até o ponto que ele morre. Alguém precisa ser tratado. Aqui digo eu, não diz a Bíblia. Se Eli fosse tratado e deixasse o Espírito de Deus trabalhasse com ele desde a época que ele pisou na bola com Ana, talvez os filhos dele não teriam morrido, a arca não teria sido tomada e os filisteus não teriam vencido Israel, e aqueles 40 anos que ele julgou como sacerdote não seriam anos perdidos. Sabe o que acontece com ele, irmão? Trabalhou 40 anos e não viu o resultado. Correu e não viu o resultado. Trazendo para os dias de hoje, nadou, morreu na praia. Morreu na praia. E existe aqui um momento que muitas vezes eu e você podemos passar por isso, que é quando o vaso precisa ser quebrado. É quando a coisa está feia, nós precisamos mudar. E se nós não mudarmos, irmãos, vai acontecer outro problema. E se não mudar, vem outro, até que vem a morte. Porque o salário do pecado é a morte. E eu anotei algumas coisas, eu gostaria de compartilhar com você. Em nome de Jesus, Deus vai nos ajudar. E como vaso seremos renovados. Vaso abençoado, útil, para a glória daquele que nos possui, como diz a palavra. Vasos cheios do poder de Deus, quantos creem, diz amém. Primeira verdade.
Quando o vaso precisa ser quebrado? Quando a maldição é estabelecida. Quando a maldição entrou, acaba a porta se abrindo para a contenda entrar. E quando a contenda entra aquele texto, um abismo chama outro abismo. Quando a maldição, ela é estabelecida. Irmãos, vamos trazer para os dias de hoje. O que é pecado? Pecado é prática? Não. Segundo Jesus, pecado é intenção. A Bíblia diz, se você tem a intenção de ter algo com a mulher do teu próximo, você já está errado. Não é se você adulterar. Se adulterar é o fruto da intenção. A intenção já está errada. A Bíblia diz que se você está vendo que o teu olho peca, melhor é você arrancar o teu olho para o céu com um olho só, do que aqueles dois olhos te levarem para a morte. A maldição, ela não é estabelecida no físico, ela é estabelecida lá no consciente, na alma. Eu vejo que esse tempo mostra que, desde antes, como disse há pouco, Eli já tinha uma intenção errada. Meu querido, intenção errada, se não haver libertação, vai estourar problema. É uma raiz errada, vai ter árvore errada. O que começa torto, vai morrer torto, se não tiver uma experiência com Deus. Eu vejo muitas vezes, irmão, um casamento que é o ponto da desgraça. O marido é mentiroso, o marido é meio safado, ou a mulher alguma coisa. Irmão, aquele casamento começa, se não houver libertação, é tragédia anunciada. Israel com o sacerdócio de Eli era tragédia anunciada. Quantas vezes eu e você somos reis e sacerdote em Cristo hoje, e nós estamos permitindo com que a maldição seja estabelecida dentro da nossa casa? Muitas vezes um programa que um filho assiste de televisão, um programa que nós assistimos, uma conversa, uma briga, uma ofensa, uma situação onde a maldição ela é estabelecida. Querido, maldição estabelecida não é árvore, é semente. Porque se é árvore, logo você vê a bichona grandona, já fala, eu vou arrancar o mal pela raiz, mas é uma semente. E aí você deixa, e aquilo vai sendo concedido, aquela árvore vai crescendo, vai sendo regado com ofensa, com brigas familiares, com problemas espirituais, e aquilo que era uma semente se torna uma grande árvore. A maldição ela entra a partir do momento onde a legalidade, grave isso. O diabo, irmão, ele não é oportunista, Deus é oportunista, é o dono de toda a oportunidade. Quantos creem diz amém? O diabo é legalista. Ele usa da legalidade porque ele só pode atuar nas minhas brechas e nas tuas brechas. Então, neste momento, Eli morre, a família dele se destrói. Olha o nome do seu neto, em dores eu nasci. Olha o nome do seu neto. Uma família desgraçada. O que é uma família desgraçada? Uma família sem a graça de Deus. Uma família sem o cuidado de Deus. Por quê? Porque não tratou e arrancou o mal pela raiz. Querido, você está vendo que tem uma mágoa no teu coração? Já faz uma limpeza espiritual. Entrou uma tristeza, entrou um desânimo, entrou um abatimento, já sai fora. Meu irmão, você vai pôr uma roupa e você está vendo que aquela roupa não é uma roupa comum, não está glorificando a Deus. Você está vendo que a sensualidade no teu corpo já muda aquela roupa. Você está vendo que aquela maquiagem, minha irmã, já está querendo, já está passando, já está entrando espírito de sedução. Cuidado! Cuidado com aquilo que você veste, cuidado com aquilo que você vê, evite a aparência do mal. Ah, pastor, mas para mim não tem nada a ver. Mas meu querido, nós somos cristãos, nós temos que tomar cuidado para que a nossa vida, o nosso corpo, seja sempre instrumento de louvor ao Senhor. Eu não posso, meu querido, subir no altar, e subir no altar não é púlpito, é minha vida, sair de casa, levantar da cama, com roupas que escandalizam, com coisas que chamam a atenção, porque eu estou deixando a maldição ser plantada no coração de alguém. E aí sabe o que acontece, meu querido? É a lei da semeadura. Você vai lá, por exemplo, mulher muito bonita, está com o teu corpo, guarda o teu corpo, está aparecendo no teu corpo, o que vai acontecer com você? Você vai lançar maldição no coração de alguém. Ah, mas aí é problema dele. Não, é lei da semeadura. O reino espiritual é movido por lei da semeadura. O que vai acontecer? Você vai colher. Assim como a maldição foi estabelecida lá naquela casa, vai voltar para a tua casa, meu querido, vigia.
vigia, porque Eli podia ter vigiado, ele podia ter andado no espírito, ele podia ter tomado decisão, ele não tomou decisão, ele pisou na bola, e quando a maldição é estabelecida, então está na hora de dizer: o meu vaso precisa ser quebrado. Se o teu vaso, como o meu, nesta noite alguma área precisa ser quebrada, vamos diante do altar dizer: Senhor, quebra o meu vaso, faz de novo, eu quero recomeçar a minha vida para a glória do teu nome. Quantos creem? Diz amém. Segunda verdade, o vaso precisa ser quebrado quando a desobediência reina. Deus não é um Deus quieto, Deus é um Deus que fala. E Deus tinha alertado ele: cuidado. Deus tinha alertado os filhos dele: vigia, mas ele não ouviu. A desobediência reinou, meu querido. A Bíblia fala que a desobediência nos expõe ao perigo. Olha o perigo, literalmente a morte, literalmente a destruição. A desobediência, quando reina, é porque o vaso precisa ser quebrado. Meu querido, obedeça, 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 obedeça e obedeça. É melhor obedecer, obedecer por amor. Obedecer é uma atitude espiritual, obedecer é um princípio, é um legado de Deus, obedecer é fundamento para uma vida vitoriosa. Eliseu foi um homem de vida vitoriosa porque obedeceu. A obediência, ela vai produzir o sobrenatural. Eu profetizo de Deus sobre a tua vida. A desobediência, quando ela reina, a maldição se estabelece, a maldição se multiplica. A Bíblia diz que o pecado se multiplica, a iniquidade se multiplica por causa da desobediência. Meu querido, mandou fazer assim, é assim. Deus mandou falar isso, é aquilo. Deus mandou fazer isso, é aquilo. É a mesma coisa de Deus mandar eu trazer essa palavra hoje. Chego lá na minha sala e falo: não, Senhor, essa palavra é muito de confronto. Eu quero trazer uma palavra mais fácil, se eu mudar. Meu querido, a palavra pode ser até de Deus, mas se Deus não mandou, a glória de Deus não se manifesta. Obedecer não é ouvir tudo o que eu quero, é ouvir o que eu preciso. O que eu preciso para o meu crescimento. Árvore plantada obedece à raiz. Obedece à raiz. A raiz obedece a árvore, elas estão em aliança e assim elas crescem, a glória de Deus vem. Que possamos tomar cuidado onde estamos desobedecendo, porque tem gente que diz: eu obedeço, sabe, mas até a página tal, depois eu começo a fazer do meu jeito. Meu querido, Ófine e Finéias começou obedecendo, só para te dizer. Começaram como os bambambam, filho do sacerdote, por cima da carne seca, moravam no melhor lugar, acabaram na morte. Cuidado. Cuidado, porque eu vejo que tem muita gente que está vivendo uma vida espiritual em tragédia. E digo até mais, infelizmente, muitos ministérios suicidas. As pessoas não estão indo para o ministério para viver, estão começando ministérios para se enterrar, porque estão desobedecendo a ordem divina, a ordem de Deus. Gálatas, começa no espírito. Quem vos impediu de correr bem? Estava fazendo bem, meu filho, porque mudou o caminho. Muitos ministérios, muitos irmãos, muitas famílias começam bem, terminam mal. Começam certo, terminam errado. E aqui está dizendo de uma família que foi destruída por causa da desobediência. Outra coisa, a Bíblia diz que a pior coisa é um filho ser a vergonha do pai. Imagina, irmãos, Eli, quando ouvia falar de Ófine e Finéias, a vergonha que ele tinha. A Bíblia diz em Provérbios que o filho tolo é a vergonha do pai. Que vergonha, irmãos. Que vergonha ter filhos destruidores. Eu não sou pai ainda, mas você que é pai e mãe, imagina teu filho ser a vergonha da tua vida. Seu filho ser motivo de vergonha. Você saber que o teu filho é uma vergonha. Você tem vergonha de dizer que você é mãe do irmão do fulano, é pai do Beltrano. Meu querido, foi o que aconteceu com Eli, por causa da desobediência. Houve contenda. Cuidado, obedeça, obedeça. A obediência, para terminar esse ponto, é para o nosso bem-estar. A obediência é para o nosso crescimento. A obediência nos faz ampliar a visão a respeito da promessa. Tem muitas pessoas que desobedecem, até dizem: mas é um atalho, a promessa está ali, eu vou chegar mais rápido. Mas não, meu irmão, a Bíblia não diz que é de atalho em atalho, é de passo em passo, é de fé em fé, é de glória em glória. E a Bíblia não fala para você ter uma fé do tamanho de uma árvore, ela diz é de um grão de mostarda. Se a tua fé for como um grão de mostarda, é o suficiente, meu querido, minha querida, para o milagre acontecer na tua vida. Cuidado com a desobediência. Quantos creem? Diz amém. Terceiro ponto,
O vaso precisa ser quebrado quando a confusão chega. Se você está vendo confusão na tua família, é hora de se arrepender. É hora de mudar, é hora de pedir perdão, porque o espírito de confusão, irmão, age em toda a família. E aí, irmão, ninguém aqui tem sangue de barata. E aí, ofensa gera ofensa. Te ofendeu? Fica quieto. Vai para o teu quarto, vai orar. Repreende o espírito de confusão. Porque se você vai ofender, você vai estar alimentando aquilo. Eu digo que duas pessoas que estão como limão, uma vai azedar a vida da outra. Uma vai machucar a vida da outra. Eu costumo sempre dizer que nós temos que fazer do limão a limonada. Se existe uma contenda lá, vamos pegar, espremer esse limão, jogar água, açúcar, bastante gelo e tomar, mas de uma forma abençoada. Vamos pedir para o Senhor, como disse domingo retrasado, converter maldição em bênção. Porque se isso não acontecer, a confusão vai aumentar. Então Israel, por causa de tanta confusão, permitiu que os filisteus viessem, saqueassem a arca. Sabe, irmão, quando há confusão, o diabo vem e saqueia a arca no meio do teu casamento. Saqueia a arca no meio da tua casa. Saqueia a arca no relacionamento que você tem com teus filhos, no teu trabalho, no teu ministério. Porque há confusão. Porque confusão é reino dividido. Reino dividido não prospera. Parte do povo de Israel dizia isso. Parte do povo de Israel dizia aquilo. A arca no meio ficou ali largada. Ah, aquele que está largado não tem dono. Os filisteus falaram, então o dono sou eu. Israel perde a glória de Deus porque eles ficam debatendo coisas que não eram o propósito. Muitos perdem seus casamentos por causa de ofensa. Muitos perdem seus amigos por causa de ofensa. Muitos perdem seus ministérios por causa de ofensa. A confusão chega quando a ofensa ela é instaurada. Quando a ofensa é colocada, o espírito de confusão vem. E aí um não fala mais com o outro, um debate com o outro, um briga com o outro. Muitas vezes vai para a igreja brigado, volta para a igreja briga, ouve uma palavra poderosa, Deus abençoa, a unção do Senhor cai, libera glória sobre aquela família, eles semeiam e colhem, Deus abre o mundo espiritual, mas o diabo está descontente, então o diabo vai arrumar de tudo para arrumar uma confusão. Aí a confusão vem. Aí o casal começa a brigar, eles começam, sabe o quê? Ser as próprias aves de rapina. O marido rouba a esposa rouba o marido, e entra uma confusão, e tudo aquilo que eles vieram no altar para receber, se perde por causa da confusão. Israel se perdeu por causa da confusão. Meu querido e minha querida, nós precisamos entender que é melhor serem dois. Porque tem melhor pago o seu trabalho. Porque quando um cai o outro levanta. Porque esse é um princípio espiritual. Jesus, quando enviou os 70, ele diz, vocês vão de 2 em 2, ou seja, um intercede, o outro fala, enquanto o outro fala, o outro intercede. Irmãos, Deus colocou amigos, Deus colocou a igreja, Deus colocou casamento, Deus colocou pessoas um ao lado do outro, para nós entendermos a arma espiritual. Não é para discutirmos, é para conquistarmos no mundo espiritual. Por isso Deus coloca a minha vida do lado da tua, a tua vida do lado da minha. E assim a gente cresce. E aí nós vamos entender, meu querido, que nós vamos ser vasos moldados. Nós vamos ser vasos fiéis ao Senhor. Vasos firmes na mão do Senhor. E não como Hófni e Finéias, que ficavam brigando. Não como Eli, que ficava debaixo de contenda e acabou morrendo. E aquele netinho dele acaba nascendo na hora errada. Nós vamos viver o melhor de Deus. Eu profetizo você e a tua casa vão viver o melhor de Deus. Nós vamos viver o melhor de Deus como igreja. Você pode dizer amém? Você pode dizer amém, que não está proibido dizer amém. Você pode dizer amém, glória a Deus. Irmão, cuidado com o espírito de confusão. Sabe, ora hoje, nós vamos fazer uma oração daqui a pouco. Peça para o vaso ser quebrado. Repreende o espírito de confusão. Fala na minha casa, no meio dos meus filhos, no meio da minha esposa, no meio do meu marido, no meio dos meus netos, na minha geração. Cai por terra em nome de Jesus. Espírito de contenda, de confusão, de divisão, bata em retirada. Em nome de Jesus, que minha casa viva a paz de Deus. Espírito de confusão, meu querido. Eu e você somos a geração de Deus, a geração que depõe Saul e que levanta Davi. Eu e você somos aqueles que vamos depor, aqueles que vão contra o propósito de Deus, o espírito de confusão, e vamos se levantar como Davi, homens segundo o coração de Deus, adoradores, intercessores, que chamam a existência, e a glória de Deus vem sobre a igreja e sobre a nossa família. Receba isso em nome de Jesus. Você pode dizer amém?
Em quarto e penúltimo lugar, o vaso precisa ser quebrado quando o orgulho domina o coração. A Bíblia diz que o orgulho precede ruínas. A Bíblia diz que Deus não divide a glória dele com ninguém. A Bíblia diz que o orgulho, a contenda e a vaidade trazem autodestruição. Palavras que me ajudam a pensar que o orgulho é quando a gente pensa que está tudo bem, mas no final está tudo mal. Quando a gente morre, mas não entrega os pontos. Eli morreu e não se rendeu. Quantos estão como Eli? Com problemas e não buscam tratativa, com conflitos e não buscam conselho, com dificuldades e não buscam solução, acham que são espirituais. Como Paulo fala, eu digo a vocês como espirituais, mas vocês são carnais. Acham que estão no espírito, mas estão na carne. Acham que estão na bênção, mas estão na maldição. Acham que estão por cima da carne seca, mas não passa de sepulcro caiado. Acham que podem, mas não tem poder nem para orar, meu querido, para aquele que está com dor de cabeça, quanto mais para levantar o enfermo. O orgulho, quando domina, as pessoas pensam que está tudo bem. Eu estou agradando ao Senhor, se engrandece. A Bíblia diz ao contrário, a minha alma engrandece ao Senhor. Tem gente que está dizendo, a minha alma se engrandece a mim mesmo. É eu que estou me engrandecendo, é eu que eu posso, é eu que falo. Meu querido, se não é Deus comigo, eu não falo nada aqui nesse púlpito. Se não é Deus com você, a tua vida não acontece, o milagre não acontece, Deus não se revela. Se não é Deus, meu querido, você pode preparar um sermão poderoso, vai ter somente retórica, mas não vai ter unção. Meu querido, se não é Deus conosco, o orgulho entra no coração, a vaidade entra no coração, e nós achamos que é nós que temos o poder emana de Deus, o poder vem do céu, o poder é Ele, é para Ele, é tudo dEle, é para Ele a honra, a glória, o louvor eternamente, ação, sabedoria, graça, entronizamos a Deus, porque Ele é o dono da nossa vida. Meu querido, eu pago a conta da minha casa como marido, mas a glória de Deus não é do meu trabalho. Eu resolvo aquilo coisa na minha casa como esposa, a glória de Deus não é do meu trabalho. Meus filhos brigam, eu vou lá ser um mediador da conciliação, a glória de Deus não é do meu trabalho. Eu acordo, é para a glória de Deus. Eu como, é para a glória de Deus. Eu bebo, é para a glória de Deus. Eu acordo e durmo, é para a glória de Deus. Eu vejo Deus na tua vida quando você glorifica Ele, quando você traz o teu trono sobre a tua vida. É o trono de Satanás, porque Deus não pode trazer glória para ninguém, a glória é somente dEle. Ah, pastor, mas eu fui honrado. Honra é diferente. Honra quem tem honra. Deus vai te honrar, eu profetizo em nome de Jesus, mas a glória é dEle. Devolva a honra para Ele também. Glorifique a Ele. Ah não, eu ganhei alma. Não, meu irmão. Você foi um instrumento, quem convence é o Espírito Santo. Quem ganhou a alma foi o Espírito Santo. Ah, eu falei, aquela pessoa lá no meu emprego foi curada. Glória a Deus, você falou, mas quem colocou a palavra na tua boca foi Deus. Quem colocou o Espírito de vida em você foi Deus. Quem te deu a sabedoria foi Deus. Tudo é para Ele, tudo é para a honra e glória do teu nome. Não é eu, é dizer Ele. Nós temos que usar menos a primeira pessoa. Nós temos que usar mais a terceira pessoa. É Ele. O eu mata, Ele vivifica, Ele vivifica. Eu tenho a letra, mas Ele tem o espírito da letra. Eu tenho a inteligência, mas Ele é o dono da sabedoria. É para Ele, tudo é para Ele. Eu tenho letras aqui, a letra mata. A letra, ela pode ser um jogral comum. A letra que está escrito aqui pode ser uma letra comum. Ela não muda a vida, mas é o Espírito que traz a vida à letra. É o Espírito de Deus que faz eu e você andarmos em humildade, em mansidão, em retidão, e Deus vai ser glorificado. Paulo diz assim, olha meu querido, que vocês andem e entendam o propósito de Deus para vossas vidas. E Paulo, quando vai saudar as igrejas, ele não diz assim, olha, eu o grande apóstolo, eu o grande homem de Deus às igrejas. Ele diz assim, eu o servo, eu, aquele que não vale nada, a grande igreja do Senhor. Ele exalta é mais a igreja do que aquele que é instrumento para a igreja. Meu querido, tem membro de igreja que ele acha que ele é mais importante para a igreja do que Deus.
Tem membro de igreja que acha, ministros de igreja, pastor de igreja, que ele diz: se eu não for, não vai ter poder. Meu querido, Deus vai usar o gatinho que passa na rua, o cachorro do morador de rua, vai subir aqui, a glória de Deus vai revelar, assim como a jumenta foi usada, a mula foi usada. Deus não precisa de orgulhosos, Deus precisa de corações quebrantados, aleluia. Mas se eu não for, a Martinha está perdida lá no louvor. Você que pensa, Jezabel. Você que pensa, Satanás. Se não for com esse orgulho, é até melhor. O louvor sobe mais para o alto, a arca vai chegar a Jerusalém, a arca não vai ter problema. Se você for com esse espírito de confusão, de Jezabel, você vai ser usar, você vai tocar na arca, vai atrapalhar o propósito. Muitas vezes Deus tira homens de cena, para ele entrar em cena, aleluia, para o nome dele ser glorificado. Ele pensou que ele era sacerdote, agora eu julgo 40 anos, agora eu que resolvo. Deus falou: então deixa você. No final da queda de braço, meu irmão, o orgulhoso sempre perde para Deus, viu? Na queda de braço, o soberbo sempre perde para Deus, e perde feio, viu? E perde feio, não é só aquela batidinha não. Quando cai quebrando o dedo, quebrando o braço, quebrando tudo. O homem morreu cego, espírito de tristeza, espírito de angustiado, perde filho, perde outro filho, perde a família. O neto nasce com um nome amaldiçoado. Cuidado com o orgulho, meu irmão. O orgulho é a pior doença. O orgulho é o câncer da alma. Ele detona. Eu vou chegar lá, eu vou pôr aquela casa em ordem. Não, o eu sou, como ela disse, vai pôr a casa em ordem. O eu sou vai resolver a parada. Eu apenas sou instrumento, aleluia. Amém, irmãos? O carrão não toca sozinho, ele é instrumento. O teclado não toca sozinho, ele é instrumento. O microfone não fala sozinho, não precisa de instrumento. Eu e você somos apenas instrumento. Todo poder emana de Deus, toda glória vem de Deus, toda inspiração, toda sabedoria vem de Deus. E como diz domingo, pela manhã, quando estava pregando, se você tem inspiração, você tem unção. Se você não tem inspiração, é só transpiração e cansaço. Você determina qual é a qualidade da tua vida espiritual. Tem muita gente cansado no altar e cansado do altar, porque não está na inspiração, está na transpiração. Só soa, mas não tem glória de Deus. A glória de Deus vem quando há inspiração. A glória de Deus vem quando há revelação, quando há rema, quando há shekinah, quando Deus derrama, quando Deus confirma. A glória de Deus vem em nome de Jesus. Que a humildade de Deus venha sobre nós, porque a Bíblia diz que a humildade precede a honra. E a Bíblia diz algo tremendo: humilhai-vos diante da poderosa mão de Deus, para que em tempo oportuno Ele vos exalte. Quantos creem, diz amém? Para terminar, quando o vaso precisa ser quebrado, último lugar, quando os pecados já não são mais confessados. A Bíblia diz: se você confessar o seu pecado, Ele é fiel e justo para perdoar de toda injustiça. 1 João 1,9. Confesse pecado, confessa pecado, confessa pecado, confessa pecado. Quando você para de confessar, Deus vem e quebra o vaso. Deus vem e quebra o vaso. Confessa pecado, confessa pecado. E eu digo melhor ainda: quer evitar pecado? Confessa a tentação. Confessa a tentação. Confessa a tentação, confessa a tentação, porque a Bíblia diz que a tentação gerada vira pecado. Se você confessa pecado, confessa o erro. Tentação até Jesus teve. Confessa a tentação, confessa a tentação. Une-se a alguém, busque o pastor, busque a autoridade da igreja, busque as irmãs do MGV. Você é mulher de Deus, tem um pecado que você não pode confessar para mim, sou homem, entendo. Procure a Débora, procura a Joelma, Denise, confessa a tentação. Quem confessa a tentação evita pecado. Quem confessa a tentação evita pecado. A Bíblia diz que o Deus conhece o coração. Nós lemos segunda-feira ministrando para os homens: se fizermos a cama no Seol, Deus está. Nas asas da alvorada, Deus está. Onde nós estivermos, Deus está. Ele é onipresente. A Bíblia diz algo poderoso no final do Salmo 139: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me por caminho eterno. Ali o salmista honra a Deus e confessa pecado.
honra a Deus, confessa pecado. Quando você honra a Deus, confessa pecado, o verdadeiro arrependimento entra. Não existe arrependimento sem confissão de pecado. Nós precisamos confessar pecado. Nós precisamos, eu já estou terminando, como disse no começo, fazer uma revisão da vida. Eli, se tivesse confessado tentação, confessado pecado, ele não teria morrido como morreu. Sua família não teria sido destruída. Confessa a tentação, confessa pecado, seja liberto e lavado e remido pelo sangue do Cordeiro em nome de Jesus. Confessar. Se você confessar diante de mim, eu vos confessarei diante do Pai que está no céu. Confissão é algo poderoso. Deus quer uma igreja que confesse, confessar. Nós estamos aqui nesta noite para confessar, não é abertamente, ninguém é dono da nossa vida, mas dizer para Jesus: Jesus, meu vaso está quebrado, molda a minha vida, faz de novo. Se você viu um desses pontos que está pegando na tua vida, já ora para Jesus, fala: Senhor Jesus, meu vaso está quebrado, eu preciso mudar minha vida, eu preciso me arrepender, eu preciso mudar meu comportamento, eu preciso confessar, porque quando eu confesso tentação, eu evito o pecado. Mas se eu já confesso o pecado, Ele é fiel e justo para me perdoar de toda injustiça. Essa noite eu quero deixar essa palavra no teu e no meu coração. Muitas vezes o vaso precisa ser quebrado para Deus fazer algo novo. Muitas vezes o vaso está todo perfeitinho, mas tem uma ponta dele que está trincada. Não dá. Deus precisa quebrar ele e fazer de novo. Muitas vezes a gente está perto da vitória, irmãos. Perto da vitória. Pastor, por que então eu não toco na vitória? Parece que eu não consigo. Eu não sei se você já sonhou. Eu já sonhei que estava num lugar, tentava pegar alguma coisa e não conseguia. Tem gente que está assim esta noite, Deus me fala. Está perto da vitória. A vitória, o sonho está para acontecer, mas você não consegue tocar na vitória. Deus está dizendo para você, em uma dessas áreas, dessas 5 áreas que eu disse essa noite, você precisa mudar de vida. Você precisa mudar de vida. Você precisa fazer um concerto com Deus. Deus vai ser glorificado.